Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Gonçalves e vamos aí para a correção das questões de número 19 e 20 do nosso projeto de 50 questões aí relacionadas a tributos municipais. Lembrando vocês que essas questões estão sendo postadas durante o dia no canal do Instagram e no canal do Telegram. É só você procurar lá, tributário para concurso no singular, segue lá o canal e participe lá. E depois à noite você verifica no YouTube aqui a correção, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vou ler a primeira questão aqui para vocês. A questão de número 19 trazia a seguinte assertiva: a cobrança da contribuição de melhoria tem como limite total as despesas com a obra, como limite individual o acréscimo de valor que o imóvel obtiver e como limite anual até 3% do maior valor fiscal do imóvel. Pessoal, primeira coisa, se você trabalha em algum município na área fiscal ou se você está estudando para concurso, é importante que você não fique preso unicamente ao Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional ele traz apenas dois artigos sobre contribuição de melhoria, o artigo 81 e o artigo 82. É preciso, além de você ter o conhecimento do que está no Código Tributário Nacional, conhecimento do Decreto-Lei 195 de 67. Esse Decreto-Lei ele traz as normas gerais para a contribuição de melhoria que todos os entes devem observar. Esse decreto, ele funciona como a Lei 116 de 2003 para o ISS, que é a Lei de Normas Gerais do ISS, e ele funciona como a Lei 87/96, que é a Lei de Normas Gerais para o ICMS, tá bom? Então, esse decreto-lei 195, ele traça lá várias regras lá que devem ser analisadas conjuntamente com o que está no Código Tributário Nacional. Tá? O Código Tributário Nacional, no artigo 81, ele traz que o limite da cobrança, lá ele aborda dois limites, tá? O limite que é o custo total da obra, ou seja, o ente não pode cobrar de todos aqueles beneficiados pela obra, né, ele não pode cobrar um valor que supere o custo que ele teve com a obra, uma vez que o ente ele não objetiva lucro com a obra, é só para reembolso da despesa, tá bom? Aí o artigo 81 ainda, o próximo limite que ele trata do limite da valorização individual do imóvel, tá? Então o que acontece? Vamos imaginar um imóvel de 90 mil. Após a realização das obras, dessas melhorias promovidas por essa obra, o imóvel passou a valer de 90, passou a valer 100 mil. Então ele teve uma valorização de 10 mil. Esse é o limite máximo que se pode cobrar desse contribuinte, 10 mil reais, tá? O Estado não pode chegar e querer cobrar 15 ou 20 mil reais, porque o máximo que valorizou foi 10 mil reais, tá bom? Foram 10 mil reais. Tá? Agora, um outro limite importante que pouca gente às vezes se atenta é o limite fiscal. Esse limite fiscal eu estou denominando de limite fiscal, tá? Para efeitos didáticos e para gente para ficar melhor para a gente explicar. O que é esse limite fiscal? É assim, é um limite que o ente, quando vai cobrar a contribuição de melhoria, ele tem que observar, ele não pode cobrar mais do que 3% do maior valor fiscal do imóvel. Esse maior valor fiscal é aquele valor fiscal observado no momento da cobrança. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei, o imóvel valia 90 mil, agora está valendo 100. Então, no momento da contribuição de melhoria, ele vale 100. Então, qual que é o máximo que o ente pode cobrar anualmente? 3%, ou seja, 3 mil reais. Então, o que a gente tem, pessoal? Essa questão de número 19, ela está correta, tá bom? Então, vamos aí para a questão de número 20. A questão de número 20 tratava do fato gerador, tá? E de uma outra questão aqui que eu vou salientar com vocês. O fato gerador da contribuição de melhoria, questão número 20, vamos lá. A assertiva era a seguinte: o fato gerador da contribuição de melhoria é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, sendo devida em decorrência de abertura, pavimentação, recapeamento asfáltico, dentre outros. Pessoal, o primeiro ponto aqui que se ficasse em dúvida, tem vários erros aqui, tá? Esse dentre outros acaba ficando errado também, porque você coloca qualquer obra e não é qualquer obra, tá? Eu falo para vocês o seguinte, essa norma aqui, ela está lá no artigo 2º do Decreto-Lei 195, tá bom? Artigo 2º do Decreto-Lei 195.
lá estão todas as obras que podem ensejar a contribuição de melhoria, tá bom? Então dê uma olhadinha lá. E no inciso primeiro, ele fala algumas obras dentre essas que estão aqui, com exceção do recapeamento asfáltico. E já existe, inclusive, né, tem jurisprudência aí, julgados aí, no sentido de que o simples recapeamento asfáltico, né, ou até mesmo aquelas operações tapa-buracos, tá, elas não ensejam uma contribuição de melhoria. Então, nós temos com isso que essa questão de número 20 está errado. Voltando lá na questão de número 19, vocês vão ler o quê? Artigo 8, caput do artigo 81 do CTN e mais o artigo 12 do Decreto-Lei 195 de 67. Para essa questão de número 20, que tratava do fato gerador e quais obras são possíveis aí, podem ensejar a contribuição de melhoria, a cobrança da contribuição, está lá no artigo 2º e seus incisos, tá? Do Decreto-Lei 195/67. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí, né? Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para ajudar a gente a crescer e a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Tá bom, pessoal? Abraço, tudo de bom aí para vocês.